O Senhor convoca todo o seu povo para se colocar diante dele. Quer sejam homens, quer sejam mulheres, velhos, jovens ou crianças. A convocação é para todo o povo. E todos devem se apresentar, inclusive os pequeninos. E nós precisamos entender, irmãos, de forma clara, que quando o Senhor convoca o seu povo, Ele convoca o povo que é seu corpo. É por isso que nós dizemos que essa história de culto de jovens, culto de velhos, culto de mulheres, culto de homens, não é bíblico. Porque o Senhor convoca o seu povo para adorá-lo, o povo, unidade. Ele não separa a criança dos seus pais, como Ele não separa o marido da sua esposa. Mas, infelizmente, vivemos um tempo em que as pessoas querem estratificar o povo de Deus, querem mutilar o corpo de Cristo. Ora, e nós precisamos entender isso, irmãos. Principalmente naquilo que diz respeito aos nossos pequeninos, aos filhos da aliança, aos santos filhos do pacto. Entender de forma clara que todas as promessas de Deus com relação à aliança, com relação ao pacto, pertencem tanto a nós quanto aos nossos filhos. Os filhos da aliança são membros da comunidade da aliança e têm os direitos e benefícios de alguém que pactuou com Deus. Assim como a circuncisão era um benefício dos judeus, e segundo Paulo, um benefício avantajado sob todos os aspectos, assim também aqueles que receberam o sinal do pacto e o selo do batismo têm todos os privilégios do pacto. E me entristece, irmãos, ver tantas igrejas presbiterianas separando as crianças de seus pais na adoração ao Senhor. É como se a Bíblia ensinasse uma adoração diferente. Não, o culto é só para os adultos. As crianças não. Olha o absurdo, irmãos. Principalmente na hora da pregação da palavra. Tira elas. Exclui elas do meio do povo. Quer dizer que elas nascem, eu trago elas para receberem o sinal do pacto, mas na hora delas ouvirem o seu Senhor a falar, elas são excluídas? Como assim, irmãos? Na minha Bíblia, o Deus que se revela nas Escrituras, Ele não faz acepção de pessoas, nem de classe social, nem de gênero e nem de idade. Aí tem aqueles que tentam amenizar a situação. Não é porque nós separamos, porque as criancinhas têm que ter uma didática diferente na instrução delas. O sermão tem que ser infantil. Irmãos, onde é que tem na Bíblia alguém pregando sermão infantil? Pega o ministério do Senhor Jesus. Quando foi que Ele pregou um sermão infantil? Quem foi que inventou essa história de sermão infantil? Olha para a antiga dispensação. Olha as ordens que o Senhor dá. Para inculcar a sua verdade, a sua palavra, a sua aliança nos filhos e nos filhos dos nossos filhos. Onde é que está dizendo ali que para eles tem que ser uma pregação infantil? Mas nós estamos bebendo tanto dessas coisas que o mundo tem ensinado aí fora, querendo trazer para dentro da igreja, de certa forma, querendo dar uma mãozinha para o Espírito Santo. Porque, meus irmãos, se é a palavra pregada como nós lemos hoje aqui,
que fala aos nossos corações por uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Em outras palavras, quando você diz, não, mas eu tenho que tirar o meu filho daqui, para que ele vá para uma salinha especial, para lá, aí veja bem, em 99,7% dos casos, ainda é uma professora, para ela pregar para a criança, de maneira infantil, querendo dizer então que o Espírito Santo é incapaz de convencê-la aqui. Que há 2 tipos de palavra de Deus para serem pregadas. Dá jeitinho, irmãos. Mais uma vez eu volto a dizer, a gente não pode ser hipócrita de dizer que a Bíblia é nossa regra única, né? Regra de fé e prática, se só é de fé. Porque quando chega na prática eu quero colocar do meu jeito as coisas. E aí eu não procuro por base bíblica, eu quero fazer tudo do meu jeito. Não interessa se a Bíblia diz ou não diz. O que interessa é o que eu julgo ser certo e correto. Mas eu julgo o que é certo e correto abdicando da palavra de Deus. E eu passo a decidir o que é certo e errado a partir do que a mídia ensina, a partir do que a escola secular ensina, a maioria esmagadora ateísta. Onde Cristo pregou de forma diferente para as crianças ou a seus pais. Pelo contrário, Jesus pregava, as crianças em direção a ele, quando tentaram impedir isso. E vejam, ele pregava e as crianças foram pedir a bênção do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo nele o seu senhorio. E os adultos tentaram impedir, e o Senhor Jesus os repreendeu, dizendo, deixai vir a mim as criancinhas. Ora, quando Moisés reuniu a congregação do Senhor, pelo que Deus estabeleceu como seu povo da aliança, meus irmãos, todos estavam incluídos, homens, mulheres e crianças. Volte aí, vá de novo para Deuteronômio 29, por favor. Deuteronômio 29, veja aí o que diz, os versículos 10 ao 15. Diz assim, vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e os vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres, e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água, para que entres na aliança do Senhor teu Deus, e no seu juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo, e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente convosco que faço esta aliança, e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco, perante o Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Percebam ainda, irmãos, que o pacto de Deus com o seu povo, obviamente inclui não apenas seus filhinhos, mas até mesmo aqueles que não são nascidos. Esse pacto continua na nova aliança, onde a promessa é ratificada no dia de Pentecostes, quando em Atos 2:39, Lucas narra o discurso de Pedro, a pregação de Pedro, quando ele diz, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, quantos o Senhor puder chamar. Ora, se os filhos eram centrais na antiga aliança, e uma vez que a nova aliança não é senão uma expansão da antiga, como eles não continuariam a ser centrais na obra redentora de Deus entre seu povo? Não excluam os pequeninos do culto ao Senhor. Vejam, no coração da aliança de Deus com Abraão, estava a condição que Deus estabeleceu a Abraão. Gênesis 18:19, o Senhor diz, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito.
Ora, as epístolas do Novo Testamento reiteram as mesmas condições aos constituintes da família, isto é, maridos, esposas, filhos e servos. Por que faz isso, irmãos? Porque a palavra de Deus, como diz Paulo, é dada a todos os membros da comunidade do pacto. E isso inclui os nossos pequeninos, de mais tenra idade. Sendo assim, como povo de Deus, nós devemos nos regozijar ao ouvir o barulho das crianças em nosso meio. É indicação de bênção que elas têm na aliança e de seu dom da vida. É assim, irmãos, que Deus aumenta o nosso número e avança seu reino através das gerações.